Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Insight. Hoje o nosso entrevistado é o Rodrigo Cavalcante, vice-presidente da Cogni Educação. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação no podcast TI Inside Talk. Obrigado, Claudinei. Bom dia. É um prazer enorme estar aqui com vocês, conversando sobre a nossa companhia, sobre a experiência do aluno. Eu sou Rodrigo Cavalcante, responsável pela área de experiência e sucesso do aluno da Cogna. Para quem ainda não conhece, a Cogna é uma empresa do setor educacional, uma das maiores empresas do mundo no setor. Nós atuamos em todos os segmentos educacionais, nós temos as editoras, estamos aí entre as 50 maiores editoras do mundo, com Ática, Saraiva e Scipione. Temos os sistemas de ensino para educação básica, Sistema Pitágoras, Sistema Ângulo, enfim, várias marcas importantes. Estamos no segmento de idiomas com a Red Balloon. E no segmento de graduação, que é o principal foco da minha atuação, nós temos 6 marcas: Pitágoras, Unic, Unime, Fama, Uniderp e a Anhanguera, a mais conhecida do Brasil. E pós-graduação, enfim, estamos em todos os segmentos. Uma empresa com mais de 50 anos de tradição, fundada ali na década de 70, iniciou pelo sistema Pitágoras de ensino e depois virou Croton, né, para quem não sabe. Crotone, em homenagem a Crotone, a cidade onde nasceu o matemático Pitágoras. Então, uma empresa bastante presente no segmento educacional, e eu cuido da área de experiência e sucesso do aluno, que engloba toda a jornada do aluno, desde o ingresso na companhia até a sua formatura. Então, tudo que toca o aluno, a secretaria, toda a parte financeira, faturamento, cobrança, atendimento ao aluno, front office, back office, teleatendimento, acadêmico, operações acadêmicas, o produto propriamente dito, enfim, toda a operação até a emissão do diploma do aluno fica dentro dessa vice-presidência de experiência e sucesso do aluno. Nada mais é do que uma grande área de operações, né? Equivalente a um Chief Operating Officer no mercado, mas a gente aqui chama de experiência e sucesso porque a gente tem um compromisso muito grande de garantir uma jornada fluida para o aluno, e vamos até a parte da empregabilidade com o nosso portal de empregos, o emprega.ai, onde a gente oferece centenas de milhares de vagas para os alunos, e a gente tenta, obviamente, promover o ingresso do aluno no mercado de trabalho. Assim, fazendo uma longa história curta, mais ou menos isso que a gente vai falar um pouco hoje aqui, né, Claudinei? Perfeito. Rodrigo, a gente, obviamente, não pode falar de educação sem falar desse período da pandemia, né? A pandemia transformou profundamente o setor educacional, né? Tanto do ponto de vista do aluno, quanto do ponto de vista do professor, das organizações de ensino, né? Que tiveram que se reinventar e reinventar seus próprios modelos de negócio, né? Após esse período, como é que você avalia, como é que você entende de como será essa nova educação? Bom ponto. Bom, a gente já vinha num processo de digitalização muito grande, né? A gente começou a transformação digital da Cogna em 2017. E a pandemia, ela acentuou e acelerou esse processo, né? Então, a pandemia, ela tem um papel importante, principalmente na perspectiva do consumidor em relação ao ensino à distância, tá, Claudinei? O ensino à distância nada mais é do que uma jornada digital de ensino. O consumidor, de maneira geral, sempre teve muito preconceito com o ensino à distância, tá? Isso foi sendo... O ensino à distância, ele é novo para o Brasil. A gente começou o ensino à distância tem cerca de 22, 23 anos, tá? E nós fomos os pioneiros nesse segmento. E a gente, obviamente, criou um modelo lá atrás que era o ensino telepresencial. Então, a gente fazia a transmissão das aulas via satélite, ao vivo. A gente tem mais de 70 estúdios em Londrina. E a gente tinha um satélite que a gente já descontinuou, mas inicialmente a gente criou um modelo telepresencial. Então, os alunos iam para a sala de aula, assistiam a aula a partir de uma sala de aula num polo de apoio ao ensino à distância, com uma transmissão ao vivo, e o professor num estúdio lá em Londrina, transmitindo para o Brasil inteiro. E esse modelo foi se consolidando ao longo do tempo e com algum preconceito do consumidor. Na pandemia, muita gente percebeu que o ensino à distância funcionava tão bem quanto o ensino presencial, e, obviamente, que a gente já estava num outro estágio tecnológico e a gente passou a adotar o streaming. Então,
eu costumo dizer que a pandemia ela acabou com o fetiche da presencialidade. E aí o ensino à distância, por ter uma escala muito maior, ele também tem um custo muito mais baixo para nós e, consequentemente, a gente repassa esse benefício para o consumidor através de um preço muito mais acessível. E aí o ensino à distância explodiu. Então, a gente teve que acelerar muito o processo de transformação digital. A gente teve que repensar a forma de fazer o live streaming das nossas aulas ao vivo. A gente teve que repensar o nosso modelo de tutoria, que também a gente tem 2 sistemas de tutoria, né? O sistema de tutoria ao vivo em sala de aula e o sistema de tutoria à distância. E tivemos que repensar nessa plataforma. Então, tecnologia é um grande arcabouço, um grande enabler, né, para entregar, um grande viabilizador dessa entrega da experiência de aprendizagem para o aluno. Como é que você estruturou essa experiência de maneira super ágil, né? Mas escalando para mais de 1 milhão de alunos de graduação, né? Em todas as modalidades oferecidas pela Cogna, né? Aí combinando também a parte não só de tecnologia, mas também inovação e uma eficiência, né, para transformar esse modelo de negócio que, obviamente, vocês já vinham experimentando, mas ganhou uma dimensão muito maior, né? Uma complexidade muito maior, no meu ponto de vista. No período da pandemia, a gente, da noite para o dia, teve que construir mais de 250 estúdios em Londrina. Mini estúdios, né? Até por uma questão de espaço físico, né? O estúdio padrão, ele ocupa um espaço físico maior. E foi uma maluquice, né? Foi uma loucura. A gente, no período de pandemia, né? Com toda a restrição de convívio, e a gente montou um sistema com mais de 250 estúdios, bem pequenininhos, para colocar os professores ao vivo com as suas respectivas turmas. Então, o aluno ele continua tendo uma experiência de turma, de sala de aula, 20, 30, 40 alunos, a depender do tamanho da turma. E a gente construiu esses estúdios, botou câmera, toda a infraestrutura para fazer o live streaming para os alunos, através da plataforma da Microsoft. E a gente fez isso muito rápido. Então, a cada turno, a gente entrava, higienizava todos os estúdios, e vinha a nova turma de professores para fazer uma nova administração. Então, assim, aquilo passou a ser a nossa rotina durante a pandemia para a gente não interromper a prestação do serviço educacional, a gente, obviamente, fez algumas reduções de mensalidades para os alunos, do valor da mensalidade nesse período, mas a gente não interrompeu nem um dia a prestação do serviço. Em questão de 3 ou 4 dias, a gente estava com todos os estudos montados, todos os professores alocados em Londrina para ministrarem as aulas para os alunos de todo o país. Foi uma experiência muito, muito interessante, né? E, obviamente, a gente teve a parceria também de grandes players de tecnologia para poder sustentar a infraestrutura tecnológica para garantir essa entrega massiva. Perfeito. A Cogna, ela criou essa vice-presidência de experiência do aluno, né, que você chama aqui de VPEX, né? Qual que é o objetivo dessa iniciativa, né? Que mudanças ela promoveu e está promovendo na organização? Legal. Bom, originalmente, essas áreas, dentro de uma estrutura organizacional tradicional, você tem uma área de faturamento e cobrança dentro de uma vice-presidência, de uma diretoria financeira ou de uma vice-presidência financeira. Você tem a área acadêmica numa estrutura tradicional dentro de uma área acadêmica, onde ficam ali os acadêmicos propriamente dito, né? Uma vice-presidência de produtos, que no segmento educacional a gente chama de vice-presidência acadêmica. Você tem toda uma parte de secretaria que fica dentro de uma área operacional. O que a gente fez foi, tudo aquilo que toca o aluno, que compete ao produto e à jornada de aprendizagem, a gente juntou e chamou de experiência e sucesso do aluno. Por isso é VPEX, né? Termina aí com EXS, né? Experiência e sucesso. Perfeito. E a ideia é exatamente a gente pensar numa jornada integrada, olhar de forma integrada 2 grandes cadeias de valor, né? Da matrícula à conquista do diploma e o ingresso no mercado de trabalho, que é a prestação do serviço propriamente dito, e a jornada da concepção à entrega do produto. Então, tudo aquilo que vai tocar o aluno fica dentro desse mesmo guarda-chuva. O grande objetivo disso é você garantir uma experiência sem fricção, sem contato, né, que o aluno não precise, na nossa visão, né,
entrar em contato conosco para resolver qualquer problema, ele consiga fazer isso tudo via autosserviço, de uma forma muito fluida, e que a gente consiga prestar para esse aluno uma experiência surpreendente. Quer dizer, a gente vai entrar em contato com ele sempre que a gente identificar, através de tecnologia e inteligência artificial agora, quando ele precisa de um apoio. Então, a gente pensa numa entrega, né? Qual é o nosso grande diferencial? É o produto acadêmico e a jornada digital. Porque a gente desenhou um produto acadêmico com um sistema de avaliação que permite a gente acompanhar o desenvolvimento e a evolução do aluno em tempo real. Então, a gente está evoluindo nessa visão, obviamente não está 100% pronta, mas é uma entrega que vem acontecendo no tempo. A gente acompanha o desenvolvimento do aluno e o desempenho que ele vai tendo, e à medida que a gente identifica que ele precisa de apoio, a gente notifica a central de tutoria e o tutor já faz uma abordagem proativa com o aluno, de sorte que o aluno se surpreende, né? Ele vai ter o contato conosco sempre que necessário, e é um contato que é um contato de agregação de valor, né? A gente não quer que o aluno ligue para nós para resolver um problema de boleto, para resolver um problema de cobrança, para resolver a solicitação de um documento, né? Dentro de uma instituição de ensino, você tem uma série de burocracias que são necessárias para o mercado de trabalho, inclusive, né? Um atestado de vínculo, um atestado de matrícula, um atestado de conclusão de curso. Tudo isso hoje está dentro de uma plataforma de autosserviços. O aluno não precisa gastar o tempo dele indo numa unidade ou nos telefonando para solicitar. A gente só faz o contato com o aluno quando ele precisa, e aí ele entra em um dos canais disponíveis, ou quando ele quer uma ajuda de um tutor, e a gente faz esse contato proativo. O grande objetivo de criar essa jornada é pensar de forma integrativa, né? Como é que eu crio o melhor produto e entrego a melhor experiência acadêmica para o aluno, para que ele consiga, obviamente, alavancar a sua jornada de aprendizagem e depois assegurar um bom ingresso no mercado de trabalho. Essa é a visão que a gente chama de visão integrativa da experiência. Perfeito. Rodrigo, você sabe que depois da questão da pandemia, mas já antes da pandemia, havia algumas opiniões divergentes em relação do ensino à distância, né? Como é que você, na sua opinião, como é que a tecnologia garante a aprendizagem real, né, para todo o perfil de alunos? Já visto que, obviamente, com esse grande volume de alunos, você tem um perfil bastante diversificado, né? Como é que o VPEX está reformulando toda essa experiência e trazendo uma jornada para o aluno que efetivamente garanta a aprendizagem real? Legal. Bom, antes de te responder isso, eu vou fazer duas observações que muito pouca gente sabe, tá? Primeiramente, o ensino à distância ele é muito mais difícil que o ensino presencial, tá? Porque o ensino à distância, ele é basicamente um caminho de mão única. Ele é um caminho só de ida. O professor, quando ele entra no estúdio para ministrar a aula, ele vai, né? Eu costumo dizer que ele programa a aula dele, a gente faz uma roteirização dessa aula e o professor ele não está vendo os alunos. Então, o aluno não consegue levantar a mão e interromper o professor e tirar uma dúvida. Então, por si só, por esta dinâmica, o ensino à distância ele é muito mais difícil do que o ensino presencial. Tá? A jornada de aprendizagem ela é muito mais complexa. Então, a aula tem que ser muito bem pensada, muito bem roteirizada. Perfeito. E isso torna o ensino essencialmente mais difícil do que o presencial, no primeiro aspecto. O segundo aspecto é que uma hora aula no ensino à distância rende cerca de 40% mais do que uma hora aula no ensino presencial, exatamente porque você tem uma troca muito mais restrita, muito mais limitada. Então, ele é muito mais produtivo do ponto de vista do aproveitamento da hora aula, tá? E aí é que isso tem que estar na nossa cabeça quando a gente vai pensar sobre a jornada de aprendizagem. Então, como é que a gente estrutura? A gente tem um modelo que a gente chama de modelo 3.0, tá? A gente tem uma pré-aula, uma aula e uma pós-aula todos os dias. Então, o aluno ele tem que fazer uma atividade pré-aula, minimamente para ele se preparar para o conteúdo que ele vai receber. Normalmente é uma leitura de um texto, ou um vídeo, ou um podcast. É um processo mais passivo, é o aluno recebendo alguma informação. Ele tem a aula propriamente dita, e ele vai ter sempre uma atividade pós-aula todos os dias. Normalmente não é uma atividade pós-aula complexa nem demorada, mas é muito mais para ele assimilar o conhecimento e testar o conhecimento e a gente poder ter um feedback de se ele aprendeu ou não. A gente fazendo isso todos os dias,
a gente tem uma plataforma, isso é a base do nosso ensino adaptativo, né? Esse sistema de avaliação pós-aula é o que eu chamo de base do sistema adaptativo de ensino. À medida que ele vai realizando essas atividades pós-aula, eu consigo saber se ele está ou não acompanhando. E aí eu tenho duas vias. Primeiro, ele mesmo recebe o feedback instantâneo de errou, acertou, o que ele poderia ter feito melhor. Ele pode levantar a mão e consultar um tutor, tá, de apoio ao ensino à distância, que fica lá em Londrina, um tutor que a gente chama de tutor digital, mas ele é uma pessoa, né? Não é digital, a tutoria é digital, mas é um ser humano que estaria atrás. Ele pode ir até a unidade dele e buscar o apoio do tutor presencial, ou ele pode aguardar o que a gente chama de aula ao vivo de revisão. Sempre ao final de cada disciplina você tem uma live revisional, e lá ele também pode tirar suas dúvidas. E tem um quarto processo que, quando a gente habilita a camada adaptativa, eu faço uma abordagem proativa. É aí que a gente fala de uma experiência surpreendente, porque a gente vai vendo e separando os alunos que estão tendo dificuldade dos que estão indo bem, em grupos diferentes. E a gente convida esses alunos que estão com dificuldade para fazerem uma sessão específica com o tutor, para poder sanar as dúvidas. Então, a gente garante a aprendizagem desta forma, né? Você tem todo um aparato tecnológico e uma estrutura pensada para o aluno poder acionar os canais de tirar dúvidas. E aí, ao final de cada disciplina, a gente tem, então, uma revisão de conteúdo, que é uma aula ao vivo, e depois a gente tem um grupo de avaliação da disciplina com 13 questões. São 12 questões de padrão ENAD, que já vai preparando esse aluno para fazer o ENAD lá na frente, e uma questão que a gente chama de PBL, que é um ensino baseado num projeto, né, um Project Based Learning. E depois que ele termina a disciplina, ele faz essas 3 atividades, aí ele tem a avaliação da disciplina. Então, você tem bastante exercício, bastante atividade, é bastante interativo, né, para que o aluno possa ir, de fato, realizando atividades e a gente vai entendendo se ele está aprendendo ou não. E agora, com Artificial Intelligence, a gente consegue escalar muito esse modelo. Então, a gente consegue medir em tempo real e a gente está desenvolvendo aqui uma plataforma nova de ensino adaptativo com base em AI, para que isso seja muito mais escalável, eu consiga dar um feedback qualitativo muito mais assertivo e escalável, né? Com mais de 1 milhão de alunos, eu consigo fazer isso através do AI. E aí o aluno também a gente consegue entregar para ele que outro conteúdo ele precisa assistir para que ele possa sanar aquele gap. Então, tem uma evolução prevista nesse momento que está em desenvolvimento. Eu não vou apenas habilitar os canais para o aluno, mas eu vou entregar outro conteúdo dentro daquilo que eu estou entendendo que ele está com dificuldade. E pode ser um conteúdo da educação básica, eu posso identificar que ele está com um gap, por exemplo, em equação de segundo grau, raiz, potência, a gente tem alguns alunos que vêm com gaps de matemática da educação básica. A gente, por ter também uma plataforma gigantesca, né, nós temos 2 milhões de alunos, nós atendemos diretamente 2 milhões de alunos de educação básica com sistemas de ensino, então a gente tem muito conteúdo de educação básica, então eu consigo identificar e entregar isso para ele, ou avaliar se ele está com dificuldade no próprio conteúdo da graduação, e eu faço uma nova entrega para ele. Essa parte de entregar o conteúdo está em desenvolvimento agora, depois que veio a novidade da inteligência artificial. Perfeito. A Cogna já está usando a Advanced Analytics para implementar iniciativas, né, de Machine Learning, como você falou, de inteligência artificial, logo aí vai ter a AI Gen, né? E isso torna o ensino mais automático, né? E vocês conseguem tomar decisões sobre as melhores ofertas aos alunos baseado nesse contexto de tecnologia, né? Seria isso? Sim, exatamente. A gente consegue acompanhar melhor né, através de modelos de machine learning, né, que é a inteligência artificial mais inteligência artificial generativa, a gente consegue entender melhor o que está acontecendo e entregar um conteúdo mais ajustado para o aluno. Porque o que acontece? Existem muitas formas de você aprender, né? Não existe uma única forma de ministrar um conteúdo. E muitas vezes o que a gente tem que fazer é repensar a forma que a gente está entregando o conteúdo. Então, hoje, a gente consegue, através de tecnologia e inteligência artificial generativa, ter uma resposta muito mais rápida. Né? O que levava antes semanas para a gente analisar, entender e voltar, agora é muito mais rápido. Então, a educação, né, o ensino, ele é um ato contínuo.
né, e evolutivo. Então, se você demora para corrigir um gap, esse gap vai se arrastando e vai virando uma bola de neve. E isso é um problema para a evasão escolar, inclusive, que é um dos grandes problemas que a gente tem no ensino à distância, quando a gente compara com o ensino presencial. Então, ter agilidade nesse processo é crucial para que a gente possa corrigir o mais rápido possível e evitar que o aluno carregue esse gap e abra outros gaps e esse problema cresça para ele. Então, acho que isso vai ajudar demais a gente na qualidade de ensino. Rodrigo, para finalizar, né, você falou evolução. Então, na sua opinião, qual que será a evolução da tecnologia para a educação do futuro? O que a gente pode esperar no futuro em relação do papel que a tecnologia vai representar para a educação dos estudantes? Legal. Essa é uma excelente pergunta, Claudinei. O modelo original do ensino à distância, ele é uma digitalização do ensino presencial, né? Ele não foi concebido para o ambiente digital, né? Como eu expliquei no começo, a gente pegou um modelo presencial, que é professor, sala de aula e aluno, e replicou isso dentro do arcabouço tecnológico. Como é que a gente fez isso? Cria um ambiente virtual de aprendizagem, bota um professor num estúdio, faz um live streaming via satélite, o professor ministra a aula, o aluno tem um tempo de interação. Então, a gente não pensou num ensino digital, nativo digital. Agora que a gente tem infraestrutura tecnológica, né, a gente tem acesso à internet de qualidade em todo o país. A gente tem, e, portanto, a gente consegue fazer streaming de vídeo com muita qualidade. A gente tem todo mundo com um device que comporta um streaming bacana. Você tem machine learning, inteligência artificial generativa, tudo isso disponível, a gente consegue, de fato, pensar num produto para o digital, né? O que a gente não conseguiu fazer antes. Então, a gente consegue pensar em feedback massivo, várias features, várias funcionalidades de ensino, como feedback massivo para os alunos, o sistema de ensino adaptativo. Você consegue habilitar o que a gente chama de metacognição, que é o aluno poder fazer uma reflexão. Então, eu dou o feedback, ele consegue refletir sobre o que ele aprendeu, e sobre o que ele não aprendeu, sobre o que ele poderia ter feito melhor, eu permito que ele faça uma segunda vez aquela atividade, aquele exercício ou aquela avaliação, e ele consegue melhorar o desempenho dele e ver uma evolução no tempo. Então, agora o que a gente está fazendo é pensando num produto para o digital propriamente dito, né? Está repensando o nosso ambiente virtual de aprendizagem, e a gente está desenvolvendo um novo nesse momento, dentro desse contexto de transformação digital, e várias funcionalidades que a gente consegue entregar em função de inteligência artificial. Basicamente, é muito do que eu falei aqui, né? Como é que é o sistema de avaliação, como é que é o sistema de pré-aula, aula e pós-aula, e como é que eu vou plugando em cima desse grande chassi essas funcionalidades de feedback, metacognição e ensino adaptativo para os alunos. E ele vai criando uma jornada individualizada para ele. Então, a gente vai permitir que o aluno se forme em menos tempo ou se forme em mais tempo. E a gente também vai conseguir desenvolver uma modularização de grades, onde a gente vai criar uma fundação, tópicos avançados e específicos e uma especialização. Então, os alunos já vão poder, à medida que eles evoluem num curso, criando uma jornada cada vez mais individualizada em função de que a tecnologia está disponível para isso. Ele consegue escolher, à medida que ele vai amadurecendo e conhecendo da carreira dele, ele vai conseguindo direcionar um pouco a formação dele. Obviamente que o ensino superior é extremamente regulado, então você tem aí alguns guardrails, né? Eu preciso cumprir carga horária, eu tenho uma série de coisas, eu tenho que cumprir uma diretriz curricular nacional, eu tenho uma ementa que eu tenho que respeitar, mas respeitando isso que está dentro da DCN, que está estipulada para cada um dos cursos, eu posso fazer alguma coisa a mais e entregar muito mais valor para o aluno. E uma coisa muito legal é que ele vai aumentando a empregabilidade dele, ele vai aumentando a possibilidade de conseguir um emprego no mercado de trabalho, à medida que ele vai direcionando essa formação dele para aquilo que ele escolheu e para aquilo que o mercado de trabalho requer. Então, a gente também tem um olhar muito grande através do Emprega.ai
das competências de mercado de trabalho. O Emprega.ai é uma plataforma de empregabilidade com adoção de Artificial Intelligence, né? O AI tem um duplo sentido nessa frase, e a gente consegue varrer as competências tanto as hard skills quanto as soft skills que o mercado de trabalho requer. E isso é nesse processo, por si só, eu faço uma grande retroalimentação das matrizes curriculares. E eu estou o tempo inteiro ajustando a matriz curricular à luz do que o mercado de trabalho requer em termos de hard e soft skill, para entregar para o aluno a melhor aprendizagem possível. Então, ele vai conseguir personalizar mais, direcionar melhor o que ele quer e sair com um currículo sempre atualizado para ter uma boa inserção no mercado de trabalho. Certamente a tecnologia está promovendo uma revolução na área da educação, né? Agora basta que, digamos, os reguladores acompanhem essa ideia, né? Porque, como você falou, o ensino formal, que tem um tempo, tem toda a metodologia, ela, de certa forma, hoje acaba restringindo o aprendizado do aluno, que cada um vai aprender de acordo com o seu conhecimento, seu interesse, seu modo de ser, né? Sim, com certeza. Mas mesmo dentro da regulação atual, dá para a gente fazer muita coisa legal, dá para criar muita coisa, né? Então, obviamente, a gente sempre parte da regulação, né? Olhando os guardrails da regulação, respeitando a regulação, e a partir disso a gente consegue criar muita coisa bacana. Perfeito. Parabéns aí pelo trabalho. Rodrigo, eu gostaria de agradecer a sua participação no podcast do TI Inside Talk. Muito obrigado pelo convite, Claudinei. Foi um prazer enorme estar aqui com você. Falou. Até a próxima. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.